Olá! No vídeo de hoje a gente vai saber como é que funciona o Supercharger, que é um supercompressor, que da mesma forma que o turbocompressor, são dispositivos que são acoplados ao motor para aumentar a sua potência. E aí depois a gente vai fazer um comparativo entre o supercompressor e o turbocompressor. No vídeo passado, nós vimos como funciona o turbocompressor, o sistema de turbocompressão. Quem não viu, é interessante que, se esteja vendo esse vídeo, procure se inscrever no canal do YouTube Motores e Mecflu. Assista o conteúdo, caso goste, acione o botão do like. E aí divulgue junto a seus amigos e colegas, também pode comentar o vídeo. E dessa forma você estará ajudando a disseminação do conhecimento por meio desse canal. A razão de tudo isso é que a energia que propulsiona a máquina térmica, o motor de combustão interna, ela é proveniente da ligação química das moléculas do combustível, que quando oxidadas na combustão, elas liberam uma quantidade de calor e os gases produzidos se expandem, empurrando causando uma expansão no interior do cilindro, empurrando o pistão para girar o virabrequim. Então, uma forma de você aumentar a potência de um determinado motor é você conseguir colocar mais combustível para ser queimado no interior do cilindro. Só que acontece que para que essa combustão seja completa, você vai precisar de mais ar entrando no cilindro. E daí surge a necessidade de você ter o turbocompressor ou o supercompressor para realizar essa tarefa. Como a gente viu no carro naturalmente aspirado, no tempo de admissão, a válvula de admissão aberta, o pistão se dirigindo aqui para baixo, cria-se uma depressão aqui, um vácuo que vai aspirar a passagem da mistura pela válvula, quando ela está aberta, para preencher o interior do cilindro. Esses componentes aqui, o filtro, válvula borboleta, o próprio coletor de admissão e o próprio espaço mínimo aqui entre a válvula e o seu assento, servem como obstáculos para dificultar esse preenchimento. E normalmente a pressão aqui no interior do coletor fica menor do que a pressão atmosférica, diminuindo aqui o rendimento volumétrico, a quantidade de ar que você consegue colocar para dentro do cilindro. Então, uma forma de resolver isso seria a gente proporcionar um compressor aqui para fazer com que, com mais pressão, esse ar entre com mais quantidade no tempo de admissão, tá certo? Como o compressor ele realiza trabalho, aquecendo o fluido, a gente tem que colocar também um intercooler aqui no caminho para resfriar esse ar, aumentando sua densidade, e dessa forma a gente vai conseguir colocar mais ar para dentro do cilindro. E aí, para acionar esse compressor, a gente usa a energia cinética dos gases de escape, que vai acionar uma turbina, que está ligada no mesmo eixo ao compressor, para fazer esse procedimento. Tudo isso a gente viu no filme passado, aqui foi só uma revisão, tá certo? E aí a gente viu também que aqui a curva proporcionada, ele naturalmente aspirado teria esse torque, e com a inclusão do turbocompressor, com uma certa rotação aqui, ele já proporciona um torque muito mais elevado, dando muito mais rendimento ao seu motor. E aí você tem, em baixas rotações, você não tem o torque esperado aqui. Ele tem que aumentar a rotação para que a roda do compressor aqui impulsione ar suficiente para ele ganhar esse torque mais elevado aqui. E aí, com a alternativa, é você utilizar o Supercharger. Ele usa do princípio, ou seja, aqui ele comprime o ar para o interior do cilindro. E aqui tem o intercooler também para fazer o resfriamento. Algumas vezes esse intercooler vem acoplado no próprio Supercharger aqui, tá certo? E aí então, a diferença do sistema anterior é que o acionamento do supercompressor ele é feito roubando potência do eixo virabrequim aqui, movido por correias, correntes ou engrenagens.
E aí, ó, como esse acionamento é direto do motor, né, à medida que aumenta a rotação aqui, a resposta do supercompressor é imediata. Então, mesmo a baixas rotações aqui, ó, você já tem uma alta densidade de torque que você consegue com o supercompressor, né? Okay? A principal diferença, né, e a principal vantagem do supercompressor é essa. Ele de imediato já lhe dá uma linha de torque aqui, bem, já uma resposta quase imediata quando você pisa no acelerador, né? E em função disso, dessa resposta imediata, né, esse dispositivo ficou muito atrativo, né, para quem participava daquelas competições de arrancada, né, os dragster, que a gente vê muito nos filmes aí, né? E aqui a gente observa que ele está roubando potência do motor, né? Aqui a polia, onde seria tracionado o nosso compressor. E aí, além de comprovar o seu rendimento na pista, né, me parece que o lado estético era bastante importante também, né? Então, eles utilizavam uns supercompressores bem potentes, né, e robustos, talvez até para impressionar o automóvel, o condutor do automóvel que ia competir ao lado, né? Então eles utilizavam um negócio bem visível aí, esteticamente, né, em cima do motor, né? Como a gente pode ver aqui, um outro compressor aqui bem robusto, né? Aqui as borboletas, a válvula borboleta para admissão. Um outro supercompressor aqui bem visível. E aqui eu acho que é um meme da internet, né? Porque não iria se admitir um supercompressor desse tamanho, né? Aí vocês deem a opinião de vocês. Eu acho que aqui é um meme, não é negócio real. Porque adicionou tanto peso aqui, né, que não compensa o ganho de potência que ele vai proporcionar, né? E aí existem quatro tipos principais, né, quatro tipos de supercompressores, tá? O Roots Blower, que é um soprador do tipo Roots, né? Um soprador também do tipo parafusos, né, geminados. Existe também um supercompressor centrífugo e um bem mais recente, uma tecnologia bem mais incipiente, que é o compressor elétrico. A gente vai discorrer sobre cada um desses. Começando do tipo Roots, tá? Esse compressor desse tipo aqui, ele foi patenteado em 1860 pelos irmãos Roots, tá certo? São esses dois senhores aqui dessa foto, lá em 1860. Eles trabalhavam em indústria siderúrgica, né, tipo aciaria, e eles inventaram esse compressor para soprar mais ar lá dentro dos altos fornos, lá dos fornos da indústria deles, né? Interessante que na internet você encontra tendências diversas, né, que identificam esse tipo de compressor como tipo raízes, né, fazendo uma tradução direta do nome para denominar o supercharger, né? Mas isso aqui é atribuído porque recebeu o sobrenome dos seus inventores, né? Esse site, eu peguei isso aqui e teve um outro que ainda foi mais detalhado ainda, disse que o caminho percorrido aqui entre os dois rotores pelo ar, né, formava a raiz, e daí o nome Roots, né? Então realmente a gente tem que filtrar o conteúdo que a gente vê na internet, né? E aí eles inventaram lá na sua indústria siderúrgica, e em 1900 Daimler, né, um nome conhecido de quem gosta de engenharia automotiva, patenteou um supercharger Roots desse tipo para ser utilizado em um motor de combustão interna. O senhor Daimler está aqui nessa foto. Não sei se a pronúncia é correta essa. Então, ó, esse tipo de compressor, ele atua como uma grande bomba de deslocamento positivo. Não, na verdade, ele não é um compressor, né? Ele apenas fica empurrando uma certa quantidade de volume de ar para dentro do coletor de admissão, né? Ele aumenta a pressão no coletor de admissão porque ele está jogando mais ar para lá.
mas a compressão não acontece aqui dentro do soprador do tipo Roots, tá? Normalmente, né, ele é mais difundido com 2 rotores com 3 lobos cada, tá certo? Evoluções dele já estão apresentando 4 lobos, né? Ou lóbulos, né? Esses lobos percorrem uma helicoidal ao redor do eixo do rotor, né? Uma curva aqui, mais ou menos uma helicoide aí. E esse comprimento aqui varia entre 15 e 19 polegadas. E aí eles estão no interior de uma carcaça, né? E aí quando eles giram aqui, eles impelem o ar, né? Que vai ser preso aqui pela carcaça, né? Essa carcaça ela contém os mancais que vão suportar os eixos dos 2 rotores, né? E entrada e saída de ar aqui para, né? Entrada e joga mais ar aqui pela saída, né? Então a carcaça envelopa os rotores e proporciona os mancais selados e as aberturas para entrada e saída de ar da umidade. E aí agora a gente passa a descrever os sopradores do tipo parafusos geminados, né? Observe que os parafusos eles não são gêmeos mesmo, né? Eles são um se acopla às reentrâncias do outro, né? Ok? Esse tipo aqui foi criado em 1930 pelo engenheiro sueco Alf Lindholm, sueco, né? Ele trabalhava numa indústria de turbinas e a patente mais famosa dele foi essa do compressor centrífugo, né? Do compressor de parafuso, né? E aqui realmente ele atua como um compressor, né? Aumentando a pressão do ar no coletor de admissão. Há uma compressão aqui no interior do dispositivo. Ele força o ar para o coletor de forma mais eficiente. O volume de ar admitido entre os 2 parafusos vai diminuindo, né, aqui à medida que ele vai girando, proporcionando a compressão do ar. Requer menos energia para o mesmo trabalho quando comparado com o tipo anterior, do tipo Roots, né? Então ele rouba menos potência do motor. Isso aqui é um fator importante porque aumenta a eficiência, né? E a potência que o supercompressor rouba é alguma coisa que é considerável, tá? E aqui a gente vê um aqui do tipo parafuso, né? Já com o intercooler aqui acoplado, tá vendo? Ele trabalha de forma eficiente em mais altas rotações, chega até 26.000 RPM. Bem mais que os do tipo Roots, né? Que quando ultrapassam 14.000, tornam-se bem ineficientes. Eles passam a aquecer muito o ar que eles estão conduzindo para dentro do coletor. Então, esse tipo é mais eficiente do que o anterior. E aí a gente chega no terceiro tipo, que é o tipo centrífugo, né? Que é bastante semelhante ao compressor, né, do sistema turbocompressor, como a gente viu no filme passado. Esse aqui ele foi patenteado, né, em 1902 pelo Louis Renault, né, um pioneiro na indústria automotiva. Ele foi o fundador da montadora Renault, né, ali no começo do século XX, e teve uma biografia bastante complicada porque seu envolvimento na Segunda Guerra, com aquele governo francês que acabou contribuindo com o regime nazista alemão, e aí, no finzinho da guerra, ele morreu numa situação bem controversa lá. Mas foi ele que criou a Renault, né? Que é uma grande indústria automotiva até os dias de hoje. Ele é mais compacto, né? E usa menos espaço no compartimento do motor. Aqui a gente está vendo um exemplo, né? Está aqui o supercompressor, né? Do tipo centrífugo. Aqui a tubulação que o ar é admitido devido ao filtro de ar aqui, né? E aqui o ar comprimido que vai para o intercooler. Isso aqui é um motor 5.0, né? Então, por ser mais compacto, né, ele adiciona menos peso, é adicionado ao motor, né?
Agora, a curva de torque é semelhante à de motores com turbocompressão, né? Havendo turbo lag. Então, aqui permanece aquele intervalo de tempo que não tem aquela resposta imediata aqui, característica dos outros tipos de supercompressores que a gente viu até agora e do próximo também que a gente vai ver. Esse é o único que apresenta turbo lag. E aqui a gente observa que tem uma multiplicação aqui, né? Esse aqui é a polia que é acionada diretamente do motor, e aqui a gente vê que há uma multiplicação para aumentar a velocidade da roda do giro da roda do compressor. E aí a gente chega no último tipo, que é o compressor, supercompressor do tipo elétrico, né? Que é uma coisa bastante nova, né? Está sendo desenvolvido. E uma aplicação dela eu vou citar aqui, ó. Geralmente usada em conjunto com o turbocompressor tradicional, né? Para eliminar o atraso do turbo, o turbo lag, né? Ele inicialmente foi aplicado em motores diesel, mas agora também está sendo utilizado em motores a gasolina. Então, o turbocharger elétrico pode ser posicionado próximo à admissão do motor, né? E a jusante do intercooler, né? Depois do intercooler, antes da entrada da válvula. O ar sobrealimentado não é resfriado nesse caso, né? Porque o supercharger ele pode produzir um ganho limitado, vai até 1,4 bar, por exemplo, né? Com o compressor girando instantaneamente, é uma rotação bastante alta, né? Quando necessário. O motor elétrico ele já dá essa rotação de imediato, né? O torque do motor elétrico é imediato. Depois disso, o turbo convencional assume o controle e o supercharger elétrico é desconectado do sistema por válvulas e desligado, né? Então, ele funciona como um eliminador daquele delay do sistema de turbocompressão tradicional, né? E agora a gente vai fazer aquele comparativo entre o turbo compressor e o supercompressor, tá certo? Fazer algumas citações aqui a esse respeito. Começando com o turbocompressor, né? O turbocharger, ele é um supercharger movido pela energia cinética dos gases de combustão que acionam a turbina, né, colocada no sistema de escapamento, como a gente viu. Então, ó, desde 1915 começaram a ser usados em motores radiais de aeronaves para uso em grandes altitudes. Faz sentido isso, né? Porque em grandes altitudes o ar se torna mais rarefeito e você, para ir ter um maior rendimento, você tem que colocar mais ar admitindo para o interior do cilindro, né? Já o supercharger é um termo genérico para o compressor usado para aumentar a pressão ou densidade do ar admitida em um motor, proporcionando mais oxigênio para a combustão, como foi explicado lá no início, né? Os mais antigos foram sempre movidos por potência roubada do virabrequim. Esse é o grande diferencial do sistema turbocompressor, né? Normalmente por engrenagem, correia ou corrente. Falei aqui mais antigo porque existem os mais recentes que são acionados por eletricidade, né? E aí eles roubam essa potência da bateria, né? Que é carregada pelo alternador. Voltando aqui aos turbocompressores, né, eles têm a vantagem de usar energia grátis, que seria desperdiçada completamente no sistema de escapamento, né? Então ele não rouba a energia do motor, essa energia que seria desperdiçada ele reaproveita, aumentando em muito a eficiência da máquina térmica, né, do motor de uma forma geral. Muito mais potência, né, sem gastar tanto mais combustível, apenas aquele que ele adiciona ali no cilindro. Compensação ao turbo lag, né, aquele delay para alcançar o patamar de torque requerido, né, necessário. E aqui, para acionar a turbina, né, cria-se um certo aumento de pressão aqui nesse setor do escapamento, chamado de back pressure, né, que vai influenciar aqui a respiração do motor, né. Vai diminuir um pouco o seu rendimento, né, exerce alguma carga no motor, mas é bem menor comparada com a carga mecânica, né, que você retira utilizando o supercharger. E aí, por essas características, o sistema turbocompressor
ele é mais usado por veículos que buscam maior economia de combustível, já que eles não roubam a energia do virabrequim, né? Passando aqui para o lado do supercharger, né? Como a gente viu, eles roubam a potência do motor para produzir ganho de pressão. Em contrapartida, eles proporcionam o boost, né, que é o ganho de pressão, quase instantaneamente. Assim que é acionado, ele já está dando aquele aumento de pressão que você espera, né? Em compensação, né, pela sua complexidade, maior peso, né, tal, eles são mais caros que os turbocompressores, tá? E dessa forma, né, por roubarem a energia do motor, né, eles são mais indicados para veículos de alta performance, de competição, como a gente viu. Porque o consumo é maior, né, bem maior do que o carro turbo alimentado. E aí, por que os motores turboalimentados eles causam economia de combustível, já que o propósito dele é fazer com que o motor queime mais combustível, né? Então, ó, quando estão na ativa, os turbos ajudam a queimar mais combustível, não é isso? Para ter mais potência. Porém, quando estão instalados em um motor que seria muito pequeno para alcançar a performance desejada em termos de aceleração e potência, né? Eles ajudam a poupar combustível no trânsito que normalmente exige baixa potência do motor, o que acontece na maioria do nosso tempo. O texto ficou longo, vamos explicar, né? Há uma grande tendência no mercado hoje de downsizing no tamanho da cilindrada do motor, né? A gente está vendo aí muito motor, inclusive em veículos aí que se dizem SUV, motor 1.0 turbinado, né? Aí o que é que acontece? Você tem ali seu motorzinho 1 litro, né, de volume deslocado, em 3 ou 4 cilindros, e aí você, no trânsito, você está gastando aquele combustível, né, referente a um motor 1.0, muito diferente de um motor 2.0 aspirado, né? O 2.0 ele vai queimar mais combustível mesmo no trânsito lento, né? Ok? E quando você quer potência, aquele motorzinho 1.0 vai chegar a competir com motores maiores que são naturalmente aspirados, né? Ok? Então, por isso que eles são motores, eles transformam o uso desse motor de um resultado bem mais econômico em termos de consumo de combustível. Porque na maioria do tempo, essa potência a gente não quer tanto, a gente quer apenas funcionar, e ele funcionando com a cilindrada menor, ele vai gastar menos combustível. Aqui a gente mostra, só para ilustrar, um motor do motor da Volvo, né? Que ele emprega um turbocompressor e um supercompressor. A gente vê aqui a admissão do ar, aqui tem o supercompressor acionado aqui, roubando energia do virabrequim, né? Ele comprime aqui esse ar mais quente, que aqui na frente ele vai passar por uma turbina também para comprimir mais ar para dentro do cilindro, né? Com isso ele vai evitar o turbo lag, né? Porque a resposta aqui é imediata, e aqui ele vai comprimir quando tiver em mais alta rotação, né? Certamente deve ter algum sistema que desligue aqui o supercompressor quando a turbina estiver atuando a plena carga, né? Aqui aquele modelo que eu já mostrei de parafuso, né? Geminado. Aqui a gente vê que o perfil é diferente, né, de um parafuso e de outro. Um se encaixa na reentrância do outro para ir comprimindo o ar à medida que vão girando, né? Esse aqui já traz um intercooler aqui acoplado para aumentar a densidade do ar, resfriando, né? E aqui o fabricante está se vangloriando desses espaços maiores aqui para eliminar, para você ter menos resistência ao escoamento do ar, né? Aqui o mesmo tipo, mostrando aqui outras, né, a admissão aqui com diâmetros maiores, aqui a válvula borboleta, e esse tipo aqui, como ele comprime o ar, né, para ele não comprimir em excesso, a gente tem um bypass aqui, que ele vai passar sem comprimir para não
não exceder, né, a pressão necessária, ok? E assim a gente termina mais um vídeo, né, que apresentou aí a comparativo entre o turbo e o supercharger. Vem mais por aí, muito obrigado pela atenção, um grande abraço.